Então, irmãos, a partir deste momento, vamos agora para esse momento, né? Vou dizer o momento onde nós estaremos testificando daquilo que o Senhor, Ele tem feito na nossa vida. Eu, teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e a minha esposa, a nossa irmã Lília, né? E dessa união, o Senhor nos deu a nossa primeira filha, que Papai do Céu levou, a Lidiane, depois veio a Adriele, né? E sem condição alguma, né? Veio o Adriel, que hoje tem 16 anos, né? É o maior da casa. Então eu passo agora o microfone para minha esposa, nossa irmã Lília. Vamos lá, irmãos. Vou contar, né? Uma parte, não logo quando começou, né? Quando a gente conhecemos, que já tem no canal, os irmãos quiserem ver a nossa história, já tem no canal, né? Como tudo começou, como a gente casamos, né? Tudo direitinho. Mas essa parte que eu vou ter que relatar para os irmãos, que é para contar depois, né? A bênção que nós recebemos. E talvez a André e a Cátia talvez nem saiba, né? Ou você chegou a contar? Eu nem lembro se eu cheguei a contar. Não vai ficar sabendo agora. Não, mas eu acho que eu contei, né? Não lembro muito não, mas eu creio que eu contei. Mas foi assim, quando nós estávamos, eu acho que, não sei se estava noivo ainda, ou a gente ainda estava só... Não, eu acho que eu não tinha nem chegado em Manaus. Não, é só do relato do sonho que o Senhor me deu. Ah, sim. Da bênção aqui que a gente tem. É só desse daí que eu vou falar. Entendeu? Então, manda ver. Quando a gente se conhecemos, né, a gente namoramos, aí depois a gente estava preparando para ficar noivo, né? Mas nessa época que a gente estava assim, houve uma notícia para nós, né, e para o meu sogro, que nós iríamos para a África. Depois que a gente casasse, né, fosse com eles, viesse para cá, para o Rio, para, né, fazer os documentos, né, as papeladas todinho, os documentos, tirar o passaporte para a gente ir para a África, né? Houve isso aí. E eu fiquei muito assim preocupada, né, se realmente ia acontecer isso. E o que eu fiz? Eu orei ao Senhor, né, pedindo uma certeza mesmo do Senhor, aonde mesmo eu ficaria, se eu ia, né, junto com o meu sogro, a minha sogra, né, se nós íamos, ou aonde que seria o nosso lugar que a gente ia ficar. Essa foi a minha oração. E teve uma tarde dessa, quando eu orei ao Senhor, foi até a tarde que eu fiquei com uma vontade veio muito assim, uma vontade de dormir, um sono assim, sobre a minha vida, veio assim à tarde, que eu não era de dormir à tarde. Isso, irmãos, quando eu ainda não era casada, mas eu não sei se eu já estava noiva, ou ia se noivar, negócio assim. Eu sei que eu creio que eu já estava noiva, já estava no andamento, foi alguma coisa assim, já estava já quase para casar, né? E aconteceu isso, e eu dormi, deu um sono nesse dia, e eu dormi. Quando eu dormi, eu tive um sonho, né? O Senhor respondendo a minha oração que eu tinha feito, irmãos. O Senhor respondendo a minha oração. E no sonho, né, eu via, interessante, eu voava juntamente, né? Eu não sei, eu sei que eu não estava sozinha,
eu voava com alguém, né? Esse alguém estava, né, bem próximo de mim. Não era Amarildo, ele estava fazendo isso, mas não era ele. Era o Senhor que estava comigo, né? Ou era um anjo do Senhor, eu não sei porque. Eu ouvi a voz, mas eu sabia que tinha alguém do meu lado. Só que esse alguém estava voando juntamente comigo. E interessante, irmãos, que ele me trazia e eu voava juntamente com ele, né? Com esse ser celestial. Eu voava e eu me lembro benzinho aonde que era, na Baía de Guanabara. É a ponte Rio-Niterói. Eu voava, né? Nós estávamos acima, né? A ponte estava lá embaixo e ele falava para mim, né? Aquela voz bem suave, bem tremenda mesmo, falava para mim: é aqui que você vai ficar. Como quisesse dizer, é aqui que você vai morar. E eu entendia isso, e eu voava juntamente com ele, e era uma coisa linda, linda mesmo, muito, muito gratificante. Quando eu lembro, eu não aguento, porque foi sobrenatural, irmãos, foi sobrenatural, porque foi muito real. Foi tão real que quando eu despertei do sono, foi uma visão em sonho que o Senhor me deu. E quando eu despertei, quando eu terminou dessa visão em sonho, eu acordei, porque foi tão real. Eu achava que eu já estava ali, porque foi muito real isso. E o Senhor falava isso. E quando nós viemos para cá, né, casamos, viemos para cá juntamente com meu sogro, né, e fazer as papeladas todas, não deu certo mesmo. É complicado, né? A Lília falando não deu certo, é exatamente porque da minha parte tem um erro, né, no sobrenome, né? Da minha parte tem um erro, que esse erro do meu pai, né, era aquela época lá da roça, da fazenda, né, quando os políticos pegavam o título de eleitor, né, de todo aquele pessoal da roça, para poder garantir o seu voto, e do meu pai foi no meio, e com isso acabaram perdendo o documento do meu pai. E quando meu pai foi fazer novo registro, né, tanto dele como identidade, CPF, meu pai foi, né, cheio de cachaça, né? Na época ele não era crente, ele foi bêbado, né? E quando chegou lá, o nome dele original seria Adão Guilhermes de Oliveira. Adão Guilhermes de Oliveira. Mas devido à situação que ele estava lá, ele esqueceu de Oliveira e ele colocou o apelido, né? O apelido dele era Domingo. Todo mundo conhecia ele lá na fazenda, lá na cidadezinha lá, como Domingo, né? Que ele cantava com meu tio e tal. E na hora de registrar ele colocou Adão Guilhermes Domingos. E aí quando nós fomos nascendo, né, a gente foi nascendo tudo com esse nome. E quando precisou, né, fazer passaporte, eu fiz passaporte, a Lília fez passaporte, não tem problema algum, né? Mas aí quando foram fazer lá uma documentação para a gente poder sair fora do país, aí deu problema para o meu pai, né? Para o meu pai deu problema porque o Adão Guilhermes Domingos, né, no caso é o apelido, o Domingos entrou no lugar do Oliveira, né? Então por esse motivo a nossa viagem para a África foi cancelada. E fomos para Goiânia, né? Quando nós chegamos aqui, irmãos, nós não viemos morar em São Gonçalo. Sim. Né? Nós viemos de Manaus,
e nós fomos morar no Rio Centro, no Rio Centro. né? Rio Centro, ali pro lado de Jacarepaguá. Pega a Estrada dos Bandeirantes ali e some, né? Sim. Pega a Estrada dos Bandeirantes, você esquece ali até chegar aonde a gente morava. E com essa coisa a gente foi transferido para Goiânia, né? Meu pai foi para Goiânia e eu também aproveitei e fui junto. E você falando agora, né, me lembrei que eu nem lembrei desse sonho, porque essa visão em sonho que eu tive foi lá em Manaus, né? Foi lá em Manaus, a gente ainda ia casar, e eu já estava perguntando, porque veio a gente já sabia que ia acontecer isso quando a gente casasse, e quando viesse, né, sair de lá de Manaus, né? Eu sei que foi um negócio assim, né? E aquela época também, o pastor Sérgio Sora, né, ele gosta bastante do meu pai, né? Gostava muito do meu pai, então trouxe o meu pai porque o pai saía de Manaus toda semana, né? Toda semana, 4 horas e pouca de viagem de avião para fazer campanha no Rio de Janeiro, né? Era Rio de Janeiro e era Belo Horizonte, né? Que ele vinha porque era áreas que era responsável, né? Sim. O Rio de Janeiro era responsável tanto por Minas Gerais quanto para Vitória do Espírito Santo, e meu pai vinha toda semana para o Rio. E aí, na época, o pastor resolveu trazer o meu pai para cá. Enquanto preparava os documentos, né, meu pai pregava na sede do Rio de Janeiro e fazia campanha. Sim. E fomos para Goiânia lá, né? De Goiânia, aí de Goiânia tivemos a Lidiane lá, eu tive a Lidiane lá, né? E depois, quando eu tive ela, acho que ela já tinha um ano, tinha meses. Tinha meses, que transferiram nós novamente para o Rio de Janeiro. E dessa vez, irmãos, quando transferiram nós para o Rio, vai morar onde? Fomos morar onde? Em São Gonçalo. Tinha que atravessar a ponte, né? Então você vai juntando uma coisa com a outra aí, né? Com o sonho, a visão, né? Que Deus deu para Lília, que da primeira vez não foi, né? E da segunda vez a gente veio exatamente para São Gonçalo, que do Rio de Janeiro você tem que passar a ponte, né? Que, se não me engano, tem 13 a 14 quilômetros, né? Só de ponte. Você passa ali, quando está engarrafado, é complicado. Então, é uma resposta de Deus. E ficamos em São Gonçalo, e ali o irmão Adão também, depois, passado alguns tempos, morando em São Gonçalo. Nós aqui, morávamos no bairro de Neves, né? Morando o tempo todo aqui, aí aconteceu dele ser transferido para... Ele foi, acho que foi para Vitória. Não, foi para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, isso mesmo. Ele foi para Foz do Iguaçu. Não, ele foi para Vitória, foi isso mesmo, ele foi para Vitória, depois de Vitória que foi para Foz do Iguaçu. É, exatamente isso. E aí, nessa ocasião, nós morávamos em Neves, né? Meu pai morava na parte de cima, ali onde atualmente hoje é o escritório, e eu morava numa casa de baixo, né? A Andréia até conheceu, né, a nossa casa, que nós morávamos ali em Neves. Era uma casa Moramos 10 anos que era lá. Da igreja, né? Da igreja, né? Então eram repartições que tinha lá, e a gente aproveitou para poder fazer, né, de moradia. Então nós moramos nessa casa 10 anos. Então aconteceu isso aí, e foi ali, quando a gente estava morando ali, que a gente moramos 10 anos ali. Só que foi aí que tudo começou, a nossa bênção, que vamos contar agora. Verdade. Né, foi uma peleja, né, nesse lugar, porque não é fácil morar assim, dentro da igreja, assim, porque é luta. É complicado, irmãos, porque a gente morava no mesmo quintal praticamente da igreja, né, na parte de cima. Então tinha momento que a igreja estava fechada e os outros, né, eles queriam entrar, e a gente não poderia abrir porque a gente
não era responsável, né, pela igreja. E aí, olha, era um problema muito grande, né? A gente explicar, não, a gente só mora aqui, a gente não faz parte, né, da igreja aqui, tanto que a gente congregava no Rio, né, nessa época, a gente congregava no Rio. Pois é, mas só que aí foi a gente morando lá, e foi aí que passado uns, vamos dizer, uns 5 anos, porque a gente moramos, o total foi 10 anos, moramos lá, mas quando passou 5 anos que a gente estava morando lá, e foi aí que eu comecei a orar ao Senhor, para que Deus nos desse, né? Primeiro foi um pastor que abriu nossos olhos, né? Até falou assim algumas coisas para nós, porque que a gente não comprava uma casa, começou a falar, começou a conversar com a gente, né? Que a gente era novo ainda, e começou a falar, e foi daí, né, que eu comecei e passei a orar, a jejuar pela nossa casa própria. Foi aí que foi a peleja que eu comecei a orar ao Senhor. E quando deu esses 5 anos que a gente morava ali, que a gente já estava morando lá em Neves, e eu comecei a orar ao Senhor, e sempre tinha cultos de manhã. Sempre algumas irmãs iam lá, fazia culto, né, na igreja, e eu descia para prestar o culto lá com as irmãs. E eu já vinha orando há muito tempo, várias vezes eu orava ao Senhor, eu jejuava a favor, para que Deus viesse, né, fazer algo, porque eu não tinha dinheiro, meu esposo não tinha dinheiro para comprar uma casa, né? E aonde que ele trabalhava, até os meninos ficavam falando, né, que nunca iria comprar uma casa com o salário que tinha. Então eu fui para o joelho, irmãos, e é sempre assim, sabe que Igreja de Deus e Amor é assim, né, é de orar. Então eu fui para o joelho. E eu quero deixar claro, irmãos, que quando os colegas, né, do trabalho dizia, né, na nossa conversa lá, com o salário que a gente ganha aqui, a gente nunca vai conseguir comprar uma casa, né? Eu repreendia dentro de mim, eu repreendia e falava, mas eu vou, né? Mas eu vou. Não aceitava aquela palavra de maldição para entrar na minha vida, né? Então aí foi quando a Lília começou, né, a orar a Deus, entregou nas mãos do Senhor. Comecei a orar ao Senhor, entreguei nas mãos dele, fazer jejum, né? As orações contínuas ali. E foi no determinado dia que eu desci para o culto de manhã, na consagração, e tinha uma irmã que estava ali, pregando ali, ela pregou, e depois ela começou a orar por revelação. E ali na oração, ali quando ela estava orando por revelação, ela falou que tem 2 irmãs, eu me lembro bem, aqui tem 2 irmãs que você não tem nada de dinheiro, nada, você não tem nenhum valor, né, monetário, que você venha conseguir comprar uma casa. E o Senhor está falando agora, vai sair, né, da onde, né, Ele vai fazer sair, da onde que não tem, mas Ele vai fazer sair, e Ele vai te dar a tua casa. Quem é essas irmãs? Aí a irmã levantou a mão. Quando a irmã levantou a mão, aí a irmã que estava na frente falou, é você mesmo. E quem é essa outra? Quando ela falou quem é essa outra, o meu coração bateu muito forte. Eu falei, sou eu. Quando eu levantei a mão, ela falou, é você mesmo. E eu peguei, irmão, com toda a minha fé, eu peguei. E eu tive certeza de que eu ia conseguir. Irmãos, depois dessa revelação, ficou 5 anos se passou. 5 anos se passou para receber essa bênção. E eu quero dizer, irmãos, que a culpa, né, desses 5 anos, né, a culpa de não ter acontecido antes dos 5 anos, a culpa foi minha. Foi minha porque
eu pensava, vamos dizer assim, naquele momento, né? Eu pensava materialmente falando, eu não tinha condição. E como é que eu iria assumir uma dívida, né? Como eu iria assumir uma dívida de um valor assim, de uma casa, né? Se o meu salário não era compatível, né? Com aquilo que a Lília queria e eu também, né? Queria. Então, o atraso de 5 anos foi por causa de mim. E eu tive também um sonho sobre isso, né? Sobre a fé, sobre algo também. E eu até falei para ele, o Senhor quer que você tenha fé, porque a fé é assim, né? Você coloca, fazer igual com a Adriela, e sempre quando vai pregar e falar sobre fé, ela fala assim, você tem que colocar o seu pé, dar um passo, né? Aonde que não tem um chão, e ter certeza que vai aparecer o chão ali. E você vai conseguir atravessar aonde que tem que ir. Aonde que o Senhor está mandando, o Senhor está mandando você ir. E quantas vezes, irmãos, a gente pegava o carro e pegava a caneta, né? Pegava o caderno e a gente saía. Não, vamos alugar uma casa. Vamos sair daqui, a gente vai alugar uma casa. E pegava e saía anotando, né? Os telefones. E quando chegava em casa, a gente pegava o caderno e rasgava as folhas, né? A gente rasgava as folhas, não é isso não é isso que Deus quer pra gente não. E olha, foi tempo, a Lília ali orando, jejuando, buscando, né? Para essa bênção ela chegar até nós. E daqui a pouco eu falo como que ela chegou. E foi assim tão incrível que ela chegou de uma maneira que a gente nem imaginava, foi de repente, né? Que a gente nem imaginava, porque a gente já estava procurando pelas nossas próprias mãos, né? Quando nós descansamos e não procuramos, foi aí que veio a bênção, né? Dobrada, né? Foi aí que veio. Aí a Maria vai contar agora como que veio. Então, irmãos, eu com o meu carro, né, eu morava em frente, né, à igreja, em frente não, no pátio da igreja praticamente, e em frente à igreja tinha uma oficina, né, hoje é mais serviço de pintura, mas antigamente era uma mecânica, e o meu carro estava precisando de um ajuste, né, eu não me lembro qual ajuste meu carro precisava, e eu fui lá falar com o mecânico, né, Deixa eu só responder a André aqui, que ela falou, então era para morar em Niterói. Mas eu falei para Marildo, no dia desse que a gente estava ali em cima, conversando, eu falei, porque ele apontava os 2 lugares, são os 2 lugares que eu posso morar, é em Niterói ou em São Gonçalo, né? Nós escolhemos aqui, porque a gente já conhecia, né, aqui, mas é os 2 lugares, tá, André? Eu até falei para ele, isso eu sei que é os 2 lugares. Eu não posso morar no Rio. Os 2 lugares, Niterói ou São Gonçalo. Então, deixa eu voltar aqui. Aí cheguei lá para falar com o mecânico, né? Chegou um senhor de cabeça branca e começou a conversar com o mecânico mandou eu aguardar. Aguarda aí, seu Amarildo, que a gente já se conhecia. Ele aguarda aí, ele chamava de pastor, aguarda aí, pastor. Aí eu, não, tá ótimo. E eles começaram a conversar, né? Esse senhor de cabeça branca começou a conversar, só que a conversa deles era alta, né? Já viu aquelas pessoas que conversa, parece que está brigando, né? Os cariocas são assim, né? Eles conversam muito alto, né? Muito alto, e eu ouvindo, né? A conversa deles ali, e o senhorzinho falava, rapaz, eu arrumei para você, né? Eu arrumei o sítio para você, você não quis o sítio, você ia pagar ali um valor muito barato e você não quis o sítio, e começou a falar, e quando eles terminaram a conversa, né, aquele senhor, ele ia entrar no carro dele. Aí eu falei pro mecânico, não, agora você espera que eu quero conversar com esse senhor. E eu fui e falei para ele, como é que eu faço para mim poder adquirir uma casa? Aí ele falou, olha, 1h da tarde eu vou estar aqui e eu vou levar você em 2 casas para você ver. Eu vou levar você em 2 casas. Levou a gente no Boa Sul,
né? E a gente não gostou do lugar porque eu chegava muito tarde em casa. Me levou no Fonseca, né, em Niterói. Me levou no Fonseca em Niterói, mas o lugar era de difícil acesso e era aquelas áreazinha meia complicada, né? Aquelas áreas que para entrar que subia, né? Era uma área meio complicada. E aí eu falei, olha, gostei dessa aqui do Fonseca, né? Tinha um quintal, tinha bananeira, laranja, do meu jeito. Mas aí o local era muito complicado, né, pra gente, né? Eu falo para mim, para a Lília, para as crianças também. E aí o que que acontece? Ele falou, olha, como você não gostou de nenhuma das duas, eu vou te levar você num amigo meu. Esse amigo meu, o amigo dele, né, era o dono de uma imobiliária. E ele levou lá e esse senhor, o dono da imobiliária, começou a me explicar como é que eu tinha que fazer, né? A esposa dele, né, bastante agradável, né, conversando com a Adriele pequenininha, né, e a gente ali tratando, conversando. Sabia que nós estávamos no ano de 2001? 2001, mais ou menos. Mas no final já. Já no final, porque em janeiro a gente já começou praticamente a mexer com isso. E aí o que que acontece, irmãos? A gente foi conversar lá com o seu Antônio, né, o nome dele, e ele falou, olha, é assim. A gente falou, a gente quer, né? A gente ia combinar com ele, só que faltava o quê? A casa, né? Faltou a casa. A pessoa para poder nos ajudar a gente já tinha, só que faltava a casa. Se a gente procurasse a casa, era menos R$1.000 naquela época. Se deixasse eles procurarem a casa, aí eles acrescentariam em cima do valor mais R$1.000. Irmãos, e de repente, né, o filho levanta numa outra sala e fala, o filho do seu Antônio, dono da imobiliária, e fala, pai, a casa de fulana daria certinho para ele. Seu Antônio olha para ele e fala, não, aquela casa não dá. E aí a gente começou a conversar, daqui a pouco o filho de novo levanta, pai, a casa de fulana dá certinho para ele, dá certinho para eles. Seu Antônio já estava meio irado, né, revoltado, falou, não dá, naquela casa não dá. E a gente continuou ali tratando os papéis, conversando, daqui a pouco o filho coloca de pé e fala, pai, aquela casa dá certinho para eles, né? Seu Antônio falou que não dava. Irmãos, preste bastante atenção. Aonde era essa casa? Eu não sabia, perante Deus, eu não sabia, e a Lília também não sabia, porque eles deram o nome da mulher, mas não deram o endereço, não deram o bairro, não deram localidade. E a gente falou com o seu Antônio, né? Falou, não, nós vamos procurar e aí qualquer coisa a gente volta aqui. Eu entrei no carro, todo animado, né? Eu, a Lília, a Adriele, pequenininha, a Lidiane, acho que estava na escola, né? Estava na escola e nós começamos, né? Vindo do centro de São Gonçalo, né? Viemos caminhando com o carro, andando, entrando numa rua, entra na outra, entra em uma, entra na outra. Quando nós saímos em uma rua, dava de frente, né? O final dela dava de frente para a rua onde a gente mora. E aí quando eu olhei na placa, não tinha uma casa não, tinha 3 casas. 3 casas à venda, 3, não era uma, né? Não era uma, era 3. Eu falei, olha Lília, vamos dar uma paradinha aqui para a gente ver? E aí, irmãos, quando nós saímos do carro, eram outras pessoas, né, que moravam na casa. A proprietária morava no fundo, né? A proprietária morava no fundo, e esse pessoal dessa casa que a gente hoje habita aqui, quando nós falamos que queria ver a respeito da casa, ela chamou pelo nome, né, do que o Fábio falava lá, né? Chamou pelo nome, e naquela hora eu olhei para a Lília assim e falei, será se é a mesma pessoa? E aí quando a dona fulana chegou, a gente falou, não, nós queríamos ver essas casas que vocês estão vendendo. Estamos falando, a Maria está falando dona fulana, é porque a gente não quer falar o nome da... É uma questão de ética. Aí
ela falou, não, venha cá. Aí me mostrou essa casa, por sinal, estava bem ruinzinha, né? As paredes era apenas chapiscada, né? Era pintada como chapisco, não tinha o reboco. Aí eu falei, olha, eu gostei dessa porque é de frente para a rua. Ela, vamos ver lá atrás. Aí eu olhei a de trás, a de baixo era muito pequenininha e só tinha um quarto, né? Só tinha um quarto na de baixo. Aí vamos ver a de cima. Gostei muito da de cima, né? Tinha 2 quartos, mas os quartos era pequena, mas em outra questão eu não ia ter garagem. Então eu falei, não, eu gostei mesmo não gostando da frente, né? Eu falei, não, eu gostei da frente. Aí ela, mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, olha, é imobiliária. Aí ela falou, não, então vamos lá com o seu Antônio, que já vendeu a outra ali, e aí você vai fazer a negociação com ele. Meus amados, Ela falou o seu Antônio. quando ela falou o nome do dono da imobiliária, eu falei, é ele, né? Da senhora. Foi isso. Né? Qual é a imobiliária da senhora? Ela falou o nome, eu falei, é ele, né? Eu olhei para a Lília e falei, meu Deus, o Senhor está nesse negócio. Irmãos, chegamos e começamos a dar entrada na papelada. Mas quando você chegou lá dizendo que era daqui, da dona fulana, aí o que você... Seu Antônio achou que o Fábio, né, tinha me passado o endereço, mas não aconteceu nada disso. Ele não me passou o endereço, nada disso. A gente veio mesmo porque aquele dia eu acho que foi o dia D, né? O dia da vitória. Irmãos, e aí começamos a negociar, fazer a papelada, pagamento de ITBI, isso, aquilo outro, tantas coisas para pagar, tínhamos que pagar. Né? Tinha entrado de férias aquele tempo, né? Aí eu tinha algum dinheiro, meu pai me ajudou com mais uma importância também, e aí meu pai até falou para mim, Amarildo, como é que você vai colocar dinheiro na mão dos outros, se você nem conhece os outros? Eu falei, não pai, o homem lá, ele tem uma cara de muito responsável, e eu tenho certeza que não vai dar calote não. Irmãos, graças a Deus, com praticamente, se não fosse o carnaval de fevereiro, né, daquele ano de 2002, nós teríamos pego a casa aqui, a chave na nossa mão, com menos de 30 dias. Com menos de 30 dias, tudo foi providenciado na nossa vida. Mas aí veio o período de carnaval, aí tudo fecha, né? Mas depois do carnaval, né, nós conseguimos a nossa vitória, que quem veio receber a chave foi até a Lília, né? Até a Lília veio aqui receber a chave. E aí quando foi na parte da tarde eu vim aqui, eu, a Lília, a Lidiane, a Adrielen, e aí eu falei, olha, é aqui, Adriel ainda era só um projeto impossível, né? Aí cheguei aqui e falei para as crianças, é aqui que nós vamos morar. Irmãos, estamos felizes com o Senhor, graças a Deus. Estamos contando tudo isso porque ontem, né, domingo, foi dia 30, hoje é dia 31. E domingo, dia 30, fez 23 anos que estamos morando aqui. Então, 23 anos, e olha, eu agradeço muito ao Senhor. No começo foi luta, né? Mas graças a Deus, hoje eu falo para os irmãos, é só bênção na nossa vida, né? A casa já não é mais a mesma, né? A casa praticamente foi transformada, né? Mudamos praticamente quase tudo aqui na casa. Fiz entrada do carro, né? A garagem, tudo certinho. E olha, eu sou muito grato ao Senhor nosso Deus. A parte da cobertura em cima também não tinha, hoje tem, aonde geralmente eu gravo as lives, né? Da leitura da palavra de Deus. E para nós isso serviu como uma experiência para nós poder estar contando, né, Lília, nessa noite. E nós crermos mais no Senhor, porque quando Ele promete, Ele cumpre. Eu sei que demorou 5 anos, mas é como a Maria falou, culpa minha, porque realmente sem fé é impossível agradar o Senhor. Então Ele teve que
ter fé. Eu tinha, mas ele teve que ter fé para ser, né, para Deus dar essa bênção para nós, né? Eu lembro, Lília, que o saudoso missionário Davi Miranda, né, quando ele ia fazer programa de rádio, ele falava assim: vem, irmãos, vem receber a tua bênção. Se você não tem fé, vem pela minha fé, né? O missionário falava desse jeito: vem pela minha fé. E eu fiz isso, né? Eu fiz isso. Eu falei: não, através da fé da Lília a gente vai conseguir. Através da fé que ela não olhava para a dificuldade, eu já olhava para a dificuldade, né? Eu olhava como que eu vou pagar, como que eu vou comprar algo de valor tão alto se o pagamento, o salário não dava. Eu não olhava porque o Senhor prometeu. Então eu confiei nele. O que ele fala, eu confiei. Eu acreditei nele. Já pensou se eu não acreditasse? Isso, eu não tinha recebido a bênção. E isso serve, irmãos, de exemplo para nós, né? Depois dessa tamancada, né, que eu levei no rosto, vamos dizer assim, por causa da minha fé, porque a minha fé, ela olhava muita dificuldade, né? Eu colocava muita dificuldade. Eu sabia que poderia, né? O Senhor nosso Deus, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus que pode realizar algo na nossa vida, né? Impossível. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. A palavra do Senhor fala, né? Aquele que se aproxima, né, creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o que acontecia? Eu buscava Deus, eu clamava ao Senhor, eu tinha fé, só que a minha fé era até um certo nível, porque quando eu lembrava que todo mês eu teria que pagar a casa, e era uma responsabilidade muito grande, aí a minha fé, ela já era abatida. Mas quando eu falei: não, agora eu vou. E o interessante, né, que a dona da imobiliária lá, a esposa, falou pra gente: olha, o que vocês estão começando a fazer aqui, não fala pra ninguém. Aí bateu no braço da Adriele, né? Olha, não fala para suas amiguinhas, não fala pra ninguém que vocês estão fazendo isso, não conta pra ninguém. Aí a gente... Você só pode contar quando tiver com a chave da casa da mão, aí vocês podem contar. Ah, irmãos, e aquilo foi uma agonia, a casa chegando perto de mim, eu não poderia falar nada. Eu falei: não, vamos obedecer o que ela falou, não vamos comentar com ninguém. Mas quando a chave veio na minha mão, né? Quando a chave veio na minha mão, a felicidade de poder segurar a chave e falar: agora eu tenho uma casa. E essa casa foi Deus que nos deu. Então, meu amado, minha querida, você que tem pedido ao Senhor algo que para você é impossível, creia, mas tenha fé. E não somente a fé, mas tem que ter ação, né? Você tem que agir para que algo venha acontecer na tua vida. A tua fé estava nisso aí. A tua fé estava em agir, porque o Senhor já tinha... Faltava ação. Pois é, em agir, a ação. Então, foi isso aí que estava esperando. O Senhor estava esperando isso aí de você. E aí, está feliz? Muito feliz. Que é uma felicidade, irmãos, para a gente, né? Porque como eu falava quando nós estávamos lá em Neves, que eu acho que a coisa mais terrível é para o pai de família ele pagar o aluguel e saber que aquele dinheiro ele nunca mais vai ver, e a qualquer momento ele é convidado, né, obrigado a desocupar a casa. E eu falei: não, eu nunca paguei aluguel, né? Onde meu pai ia geralmente era casa de aluguel, né? Porque a igreja alugava, a igreja enviava ele e ele tinha na época que pagar o aluguel, né? E eu falei: não, eu quero que o Senhor me abençoe. Mas como é que o Senhor vai me abençoar se eu não tenho aquela coragem, aquela fé, aquela ação para que esse plano fosse realizado? Mas graças a Deus que a partir do momento que eu dei o primeiro passo, né, que você lembra que só foi esse dia que a gente foi na imobiliária,
né? A gente não saiu correndo atrás de uma casa, de outra, não. O Senhor nos trouxe nessa aqui e nessa aqui que a gente ficou. Eu sou muito grato ao Senhor nosso Deus. Só queria falar mais uma coisa que veio muito no meu coração forte quando a Maria estava falando aqui sobre a fé, que muitas das vezes nós não alcançamos a nossa bênção porque muitas das vezes queremos ter uma fé palpável. Não que nós não tem que pegar, tem que segurar, tem que palpar. Não é assim. Muitas das vezes a fé que o Senhor quer de nós, muitas das vezes é que a fé que nós não estamos vendo, assim como está, sobre Hebreus fala, que é uma fé que você não está vendo, mas você tem que colocar dentro do seu coração, você tem que ter a certeza e crer no que aquilo que você pediu, que você está esperando do Senhor, Ele vai dar. Se você esperar confiando no Senhor, não no seu braço, na força do seu braço, mas confiando no Senhor, e Ele vai te dar. Eu tenho maior certeza. E eu ficava aquela época, porque eu trabalhava no rádio, eu era operador e locutor da Rádio Capital, Rádio Tamoio aqui no Rio de Janeiro, programa Voz da Libertação. E eu ouvia, irmãos, tanto testemunhos, pessoas que não tinham dinheiro e comprava casa, pessoas que eram surpreendido ali, com um carro novo sem mesmo ter dinheiro, e eu ficava encucado com aquilo, O Senhor, eu falava, Senhor, eu quero que isso aconteça comigo também, Eu quero que isso aconteça comigo também, mas como que vai acontecer se eu não dava o primeiro passo para aquilo acontecer? É igual quando muitas das vezes a pessoa quer bênção, mas jamais vai na igreja, Quer dizer, não dá o primeiro passo, não dá aquele passo principal, que é caminhar para poder ser vitorioso. E a partir do momento que eu caminhei, eu posso dizer que eu estou sendo vitorioso em nome do Senhor. Amém? Eu acho que a gente contou tudo, Então deixa eu ler aqui um versículo da palavra de Deus. O louvor à divina providência. Salmo 145. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e bendizei o teu nome, e bendirei o teu nome por toda a eternidade. Todos os dias bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Ó Senhor, o Senhor é grande e muito digno de louvor, sua grandeza é insondável. Uma geração a outra fará louvor das tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. E eu vou deixar aqui um também, que é praticamente uma outra tradução, Salmo 145 e o versículo 2, que diz assim: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Eu sou muito grato ao Senhor, e a forma que nós estamos falando aqui não é uma forma de engrandecimento, jamais, mas é para testificar o tudo que o Senhor Ele fez. Exatamente, aumentar a fé daqueles que precisam ter a sua fé aumentada. Irmãos, e depois que nós compramos a casa, olha, surgiu dinheiro para poder derrubar a casa, surgiu dinheiro para a gente fazer laje, foi tudo assim, tudo muito rápido, com menos de um ano a gente derrubou a casa, levantamos novamente, aí que a gente morava lá no apartamento, saímos do apartamento, com menos de um ano a casa já estava praticamente já pronta, e nós retornamos para a nossa casa, e olha, e de lá para cá é só bênção. Olha aqui,
Aqui em Hebreus 11 está falando aqui, ó. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Está vendo? Não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Amém? Isso é verdade. E nós, será que nós somos diferentes? Não, vamos praticar a nossa fé, que eu tenho certeza que a vitória de Deus vai chegar diante de você. Amém? Deixa eu ver ali se tem alguns comentários, Lília, para nós já fazermos a oração e encerrarmos a nossa live. Deixa eu ver aqui, Marilene do Amaral Souza dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo, família abençoada. Nossa irmã Marinalva Machado: a paz do Senhor, irmãos, irmão Adão, irmã Joana, a paz do Senhor. Nossa irmã Maria Ferreira: a minha casa foi com oração, tem 30 anos quando fomos de cidade, né? Fomos para uma cidade, vendia e comprava outra, nunca ficamos sem casa. Que bênção. Antônia Marta dizendo: a paz do Senhor Jesus, familiares todos da live. Amém, nossa irmã Antônia Marta. Nossa irmã Maria Ferreira: peço orações para meu esposo, dia 20 completa 80, né? Completou 80 anos, né? 82 anos, né? Dia 20, provavelmente dia 20 agora de abril, né? Então vai completar 82 anos. Nossa irmã Antônia Marta dizendo aqui: é a Túnica Silva. Amém, nossa irmã Túnica Silva. Jeito especial, mandei uma foto antiga para você ver, né? Para vocês lá de neve, né? Uma foto antiga, minha cunhada Andréia mandando. Depois a gente vai pegar essa foto aqui para mostrar para os irmãos também. Marinalva Machado: ore por mim, família. Marcileia Jordão dizendo: glória a Deus. Marcileia Jordão: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória Jesus Cristo, glória a Deus, né? Deus é fiel. Jeito especial, enviei a foto. Marcileia Jordão: maravilha de Deus. Liz Santos: boa noite, família de Deus, pastora Marildo, irmã Lília e todos da live. Chegamos agora há pouco da congregação. Amém. Deus abençoe nossa irmã Liz, o nosso irmão Ronei também. Maria do Carmo dizendo: amém, glória a Deus, Deus maravilhoso, bênção recebida por Deus. Amém. Nossa irmã Liz Santos: pastora Marildo, a fé em Deus é tudo. Me lembro que quando fui revelada que o anjo passaria na nossa casa pela madrugada, então naquele dia escrevi uma carta e deixei na porta para o anjo ler. Fé, isso é fé, né? A nossa irmã Liz Santo: eu me deitei cedo, mas escrevi a carta pedindo com toda a fé todas as coisas que eu precisava. Deus nos honrou. Amém, glória a Deus. A nossa irmã Liz Santo coloca aqui: amém, irmã Lília, é verdade. Nossa irmã Marinalva Machado: eu estou com uma casa, né, a evadir, mas creio que vai agir por mim, creio que Deus vai agir por mim. Amém, nossa irmã Marinalva Machado. Ela coloca aqui: pastora Marildo, e cadê o pastor Adão? Então, irmãos, pastor Adão está se recuperando, tá? Está se recuperando. Eu até ia falar para ele gravar um vídeo, né, para mim colocar hoje aqui, porque como ele feriu o dedo, né? Ele feriu o dedo dele e inflamou, né? Então ele teve que fazer curativo no dedo, né? O dedo indicador dele. Mas hoje eu liguei para ele, graças a Deus está tudo bem. A nossa preocupação é mais com a dor, né? E aí ele falou que agora não está doendo mais, só se bater que dói. Então eu vou pedir para ele gravar uma partezinha de live para a gente colocar na próxima segunda-feira, né? Para os irmãos ver, está tudo ótimo, tudo bem com o meu papai, pastor Adão Guilhermes. Amém?
E a nossa irmã Maria Ferreira ele fez no dia 20 de março, ele fez 82 anos. Abraço para o nosso irmão Delecino, que o Senhor abençoe grandemente. Maria Pereira colocando aqui, Eduardo Fabrício, Maria Pereira, Fabrício, é pedido de oração. Vamos estar orando sim, nossa irmã Maria Pereira. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Te agradeço, Senhor, pelo lar, pela vida de cada irmão, pelo meu lar, pela minha família, meu filho, minha filha. Ó Deus de poder, que a Tua graça, a Tua proteção, ela venha ser derramada, Pai, e aumentar, Senhor, através do nosso testemunho, a fé deste irmão, a fé desta irmã, a fé deste esposo, desta esposa, deste lar, desta família. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas, visita, Senhor, os nossos familiares ali em Manaus, no Amazonas. Derrama a Tua graça, Pai, a Tua bênção, sejas conosco, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe, meus amados. Minha esposa agora se despedindo com a paz do Senhor. Os irmãos que estiveram até agora do outro lado, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. E eu também quero agradecer a todos que acompanhou conosco aí esta live, esse nosso testemunho. E eu quero dizer que eu vou colocar separado, né? Depois, amanhã ou depois, eu vou separar só a parte do testemunho para que os irmãos, outros que chegarem, né, possa ouvir e também ter a sua fé aumentada, que esse foi o nosso propósito, né? O nosso propósito foi testificar daquilo que o Senhor fez na nossa vida e Ele também pode fazer na tua vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deixa agora, Lília, eu desligar aqui. Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.